Meus queridos, a paz de Cristo esteja convosco. Amém? Estamos de volta com mais uma parte do nosso estudo bíblico, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando a trajetória de Israel no deserto do Egito até o Monte Sinai. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Israel em Refidim, quando Deus ordenou que Moisés ferisse a rocha que deu água para o povo beber, e a batalha de Israel com Elimeleque. Por isso, nós vamos estar observando o livro do Êxodo, no capítulo 18, e o versículo 1, até o capítulo 10 e o versículo 10 do livro de Números. Os dois são interdependentes e os dois têm a mesma mensagem que integra, que se une. Por isso, de nós sermos mais técnicos aqui do que mais devocional. Êxodo capítulo 18, versículo 1, até o livro de Números, capítulo 10, versículo 10, lidaremos aqui com a nação que viaja para o Monte Sinai e permanece por lá durante 11 meses e 5 dias. Nesse lugar do Sinai, ocorre 3 importantes eventos que acontecem durante todo esse período. Isto é, a constituição de Israel, lembre disso, a prostituição de Israel e a restituição de Israel. A constituição, a prostituição e a restituição dos israelitas. Nesse conteúdo estaremos observando, portanto, a constituição de Israel ali no Monte Sinai. Moisés e a lei de Deus, os requisitos para a comunhão. Êxodo, capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 31, e o versículo 8. Então nós temos as circunstâncias que antecedem a Constituição. O que ocorre ali naquele período em que estão acampados, uma fase de preparação, lendo o mapa da região, se estabelecendo no Sinai. Nós temos no livro do Êxodo 18, 1 a 19 e 25, a recepção de Moisés. Êxodo 18, versículo 1 ao 12. Moisés encontra-se com sua mulher Zípora, seus filhos Gerson e Eliezer, e seu genro Jetro. Ele relata como Deus conduziu o povo para fora do Egito. Lembra que Moisés teve a visita do seu sogro ali? E ali, dentro desses relatos, dentro de toda essa prestação de relatório ao seu sogro, Jetro, vendo o intenso trabalho de Moisés, ele age com sabedoria, versículos 13 ao 27, e Jetro sugere que Moisés designe homens hábeis para atuarem como juízes, uma vez que surgir várias contendas entre o povo, várias demandas. Moisés ficava o dia inteiro ouvindo e julgando as pessoas. Esse conselho de Jetro levou então a Moisés tomar uma forma diferente de liderança, separando homens, anciãos, dentre o povo, para ajudar na resolução de problemas diversos, e os mais graves ficava a mando de Moisés.
Ali Deus manifesta então as suas maravilhas, capítulo 19, 1 ao 25, as palavras de Deus no Monte Sinai, no capítulo 19, 1 ao 15, enquanto Israel está acampado ao pé do Monte Sinai, Moisés sobe ao monte e é instruído a informar o povo de que o próprio Deus os visitará na forma de uma nuvem escura ao fim de 3 dias. Deus instrui a Moisés, por isso todo o povo deve purificar-se para esse encontro. E eles todos então foram se preparar para conhecer o Deus de Israel. Os feitos de Deus no Monte Sinai, nós temos no capítulo 19, 16 ao 25, o Senhor aparece acompanhado de trovões, relâmpagos e forte canglor de trombetas. O Monte Sinai é logo coberto por uma fumaça. Moisés e Arão sobem o monte para se encontrar com Deus. Você pode imaginar essa maravilha acontecendo ali? A presença de Deus, na simbologia daquela visão impressionante, maravilhosa? Pois bem, na presença de Deus, no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés a constituição de Israel, que estão inclusa vários fatores, das quais iremos aqui, de forma técnica, repassando a vocês, para que nós possamos ter um conteúdo mínimo possível, tá bom? No capítulo 20, versículo 1, até o livro de Levítico 20 e o versículo 27, nós temos aqui primeiro o código moral que Deus transmite a Moisés, isto é, os 10 mandamentos tão conhecidos. Os requisitos: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro requisito desse código moral. Não farás para ti imagem de escultura, imagem esculpida. Deus não aceita a idolatria. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 20, versículo 7. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículo 8. Honra a teu pai e a tua mãe. Versículo 12. Não matarás. Versículo 13. Não adulterarás. Versículo 14. Não furtarás. Versículo 15. Não dirás falso testemunho. Versículo 16. Falar mal dos outros. Inventar, fofoca, disse-me-disse. Isso é pecado e leva para o inferno também. Não cobiçarás, versículo 17. Se você não tem o que seu irmão tem, lute, mas não inveje as coisas dele. Entra em situações para obter a mesma coisa. Isso também leva para o inferno. Muito bem. Aqui são os códigos moral e a reação desse código diante do povo. Capítulo 20, 18 ao 23. Moisés confirma ao povo, atemorizado, que o propósito de Deus ao aparecer é mostrar a eles seu imenso poder. Aí nós temos a ratificação. Conforme instruído, Moisés edifica um altar com 12 pilares representando as 12 tribos. Então ratifica a aliança de Deus com Israel, espalhando o sangue do animal pelo altar. E ali eles confirmam fidelidade ao Deus de Israel. Aí Deus manifesta aqui no versículo 9 ao 18, com esplendor da sua glória, na vida dos próprios líderes, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, filhos de Arão, e mais 70 anciãos de Israel, têm a permissão para contemplar a
Deus no Monte Sinai. Olha que maravilha de esplendor acontecendo ali. E debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua pureza. Depois disto, Moisés sobe a montanha sozinho, onde passa os próximos 40 dias. Aqui é o código moral que nós vimos. Agora nós temos aqui nos versículos 22, versículo 8, nós temos o código social. Leis comuns para o povo. A seguir uma lista dos tópicos que essas leis implicam. Por isso eu disse que é mais técnico do que explanar a história de forma mais devocional. O Código Social, as leis comuns, abrange, portanto, a blasfêmia, Êxodo 22:8, Levítico 19:12, 20, versículo 9, a punição por falar contra Deus, contra os governantes e contra os pais é morte. Lembre-se que os governantes representavam o Deus de Israel, porque Deus era o Senhor de Israel. Aqui se trata da teocracia divina. A bênção, condições para a bênção de Deus, a obediência a Deus assegurará a Israel uma colheita próspera, vitória sobre seus inimigos e a presença de Deus entre eles. Sangue, Êxodo 23:18, Levítico 17:10, 16, 19 e 26. Nenhum sangue deve ser oferecido junto com elementos fermentados. É estritamente proibido comer e beber sangue, pois a vida da carne está no sangue. Então, nessas referências, há uma proibição. Parto e cerimonial de purificação. Levíticos 12, 1 a 8. A mãe deve passar por uma cerimônia de purificação 41 dias após o parto, no caso de um menino, e 80 dias no caso de uma menina. Pela oferta de um cordeiro e 2 pombinhos, o período de imundície da mãe terá terminado. Havia essa exigência. Dedicação de pessoas e coisas a Deus, Levítico 27, 1 ao 29. Essas pessoas subdividem-se em 4 categorias. Dos 20 aos 60 anos, dos 5 aos 20 anos, de 1 mês a 5 anos e acima de 60 anos. As coisas incluíam animais, casas e campos. Eram dedicados a Deus. Tudo dentro de um sistema legal. A alimentação, Levítico 11, 1 a 47, 20 e 25. Essas criaturas são permitidas como fontes de alimentação. Isto é, todos os animais que têm unhas fendidas, casco divididos em 2, peixe com escamas e barbatanas, insetos que soltam e pássaros limpos eram permitidos à culinária de Israel. A autodesenfiguração, Levíticos 19, 27 ao 28. Os israelitas não devem raspar certas partes da cabeça, não devem se cortar, se mutilar, evitar aqueles cultos pagãos, não devem se tatuar, porque os pagãos fazem essas coisas. E quantos na modernidade de hoje, não é? Tatuagens aqui e ali, etc. Não estou criticando. Estou tratando aqui de 1490 aproximadamente, antes de Jesus Cristo. Desobediência, Levítico 26, 14 ao 46. Se os israelitas desobedecessem às leis de Deus,
serão punidos com terror súbito, doenças terminais, derrotas impostas pelos inimigos, fome, ataques de animais ferozes, destruição de suas cidades e exílio, mas o verdadeiro arrependimento produzirá a restauração. Então eles estavam cientes dos perigos da desobediência. Idosos, Levítico 19:32. Israel deve honrar e demonstrar grande respeito aos idosos. Não poderia tratar os idosos de qualquer forma. Pais e filhas, Êxodo 21:17-11. Existem leis com relação a contratos de trabalho e casamentos. Aqui, Deus permite o desquite. Quando o homem não simpatizava da mulher, achava uma falha, coisa tal, eles tinham legalmente a carta de desquite instituída para resolver esses problemas. Anjos de Deus, Êxodo 23:20-23. Se os israelitas obedecerem a este anjo, Deus colocaria um anjo ali. Deus assegurará a vitória deles sobre os inimigos. Muitas pessoas creem que este anjo era o próprio Cristo. E eles tinham que temer, porque aquele anjo não tinha misericórdia. Anjo não tem sentimento, sabia? Mas enfim, aqui, segundo os pesquisadores e teólogos, era uma teofania do próprio Jesus Cristo. Pessoas deficientes, Levítico 19:14. O surdo não deve ser amaldiçoado, nem se deve tirar proveito do cego. Olha que leis de cunho social Israel recebeu no Sinai. O ódio, Levítico 19:17-18. Os israelitas estão proibidos de odiar, invejar ou procurar vingança contra os outros. As pessoas devem amar ao próximo como a si mesma. Ajuda aos inimigos. Êxodo 23:4-5. O boi ou a mula que tenha fugido do inimigo precisa ser devolvido. Deve prestar-se ajuda à mula do inimigo sobrecarregada por sua carga e não maltratar os animais. Santidade. Êxodo 22:31, Levítico 19:1-3 e 27-26. O princípio básico declara: e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isto inclui muitas coisas, entre elas o respeito aos pais dos outros e a guarda do sábado. Idolatria. Êxodo 22:20, 23, 13 e 24. Levítico 18:24-30, 19, versículo 4 e 20, versículo 1-5 e 26, versículo 1. Israel é proibido até de pronunciar o nome de deuses pagãos, até de pronunciar. A adoração desses deuses resultará em morte por apedrejamento. Era severo. Deus não aceita rivalidade, até porque não existe outros deuses. Terra, Êxodo 23:10, 11, Levítico 19:23-25. Existem várias leis sobre o plantio, a destruição e a dedicação das colheitas. Lepra, Levítico 13:1-59, 14, versículo 1-57, número 5, 1-4. Há instruções com relação ao leproso, incluindo seu reconhecimento, seu efeito na purificação cerimonial e os sacrifícios a serem feitos pelo portador. Tudo está ali detalhado. Mentira. Êxodo 23:1-3, 6-7, Levítico 19:11-16. Os israelitas estão proibidos de difamar o próximo ou mentir, mesmo com o intuito de ajudar o pobre.
a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso é proibido os israelitas mentirem. Casamento. Êxodo 22, 16 ao 17. Existem leis acerca do pagamento de dotes. Confira. Patrões e escravos. Isso 1490 aproximadamente antes de Cristo, gente. Êxodo 21, 1 a 6. Há leis acerca dos escravos e suas famílias. Algumas dessas leis dizem respeito à libertação de escravos ou às ações a serem tomadas se este escravo decidir permanecer com seu senhor. Furaria seu nariz, colocaria uma argola ali e seria escravo definitivo. Mas isso você tem que pesquisar. Obediência, Êxodo 23, 25 a 33, Levítico 20, 22 ao 24. Deus recompensará a obediência dos israelitas, provendo alimento em abundância, vida longa e vitória sobre os inimigos. Eles também estarão livres de doenças, abortos e esterilidades, tudo proibido pela lei de Deus. Punição por fazer o mal a outros. Êxodo 21, 12 a 36, 22, 1 a 15 e 21 a 24 e Levítico 24, 17 a 22. Devem ser mortos aqueles que cometem assassinato intencional, entregam-se ao tráfico de escravos ou amaldiçoam os pais de alguém. Todas as vítimas devem receber do culpado pagamento e existem punições severas para aqueles que exploram viúvas e órfãos. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Era a severidade da lei daqueles que procuravam fazer mal às pessoas. Pobre. Êxodo 22, 25 a 27, Levítico 19, 9 a 10. As roupas dos pobres não podem ser mantidas como penhor para reembolso. Deus não aceitava aquilo. Se um pobre devia, ao cair da tarde, tinha que devolver as roupas, porque era o que ele tinha para se cobrir. Redenção da terra. Levítico 25, 24 ao 55. Existem algumas leis com relação aos escravos israelitas. No ano do jubileu, que ocorre a cada 50 anos, a terra deve ser devolvida ao seu dono original e os escravos israelitas devem ser libertados. Não poderia passar daquele período. Ações corretas. Levítico 19, 15, 35 ao 37. Ordena-se que os juízes tomem decisões corretas, viu, STF brasileiro? Todos devem usar medidas corretas. Separação de gados, sementes e tecidos. Levítico 19 e 19. Os israelitas não devem misturar dois tipos dessas coisas, remendo novo e remendo velho. Lembra o que Jesus falou? Não deve arar a terra com dois tipos de animais, plantar duas sementes no mesmo campo, ou usar dois tipos de pano entretecidos em uma peça de roupa. Isso fala de duplicidade. E Deus não permite duplicidade no meio do seu povo. Coisa interessante. Fluxo seminal e menstruação. Levítico 15, 1 a 33. São dadas instruções com respeito ao fluxo seminal do homem e o fluxo seminal da mulher. Veja lá, quando os soldados israelitas estavam longe de suas esposas, nos acampamentos de guerra, aí tem uma lei que determina esse tipo de comportamento.
impurezas sexuais. São impostas punições por vários pecados sexuais. Isso aqui é muito importante. Adultério, Levítico 18, 20, 19, 20 a 22, 20, versículo 10 e versículo 14. Bestialidade, Êxodo 22, 19, Levítico 18, 23, 20, 15 a 16. Homossexualidade, que é o tema mais falado na atualidade. Levítico 18, 22, 23. É pecado. Deus não aceita a homossexualidade. Isso não é doença, isso é safadeza e espírito do diabo na vida da pessoa. Incesto, Levítico 18, 1 a 18, 20, 11 a 12, 17, 19 ao 21. Lembra de Rúben, que subiu no leito do seu pai e profanou? Prostituição, Levítico 19, 29. Roubo, Êxodo 23, 8. Levítico 19, 13. Todos os tipos de roubo são proibidos, incluindo o furto, a aceitação de suborno e a trapaça no ganho de salário. Se Deus fosse julgar a política brasileira dentro desses requisitos, não ia sobrar ninguém. Dízimo, Êxodo 22, 29 ao 30, 23, 19, Levítico 27, 30 ao 34. 10% da colheita de Israel e dos animais deve ser dedicados a Deus. Colheita e animais, não é dinheiro, moeda em espécie, e dedicado a Deus, não para encher barriga de hipócritas e falsos profetas. Tratamento dos estrangeiros. Êxodo 23, 9, 19, 33 ao 34. Os israelitas não devem oprimir nem tirar proveito dos estrangeiros. Devem amá-los como a si próprio. Olha que código de lei social formidável. Essa lei judaico-cristã é o modelo universal que nós vivemos. Agora tem aí os comunistas terroristas sem graça, querendo banir a cultura judaico-cristã da sociedade. São os animais irracionais. O espírito do anticristo atuando no mundo, só pode ser isso. Bruxaria, você que gosta de cartomante, lê búzio, lê mão, signos, visitar espiritismo, tudo isso abrange aqui, é proibido também. Bruxaria, Êxodo 22, 18, Levítico 18, 21, 19 e 31, 26 e verso 27. Os feiticeiros não devem permanecer vivos, devem ser mortos. Lembra da feiticeira de Endor? Ficou com medo de ser morta por Saul. É proibido na lei de Deus esse tipo de comportamento ocultista. É pecado. O código espiritual. Nós vimos aqui o código social, mas o código espiritual. Leis acerca da adoração, das festas, dos sacrifícios, do sacerdócio, etc. Para uma discussão completa sobre o código espiritual, veja então a seção no tópico atrás que falamos, a restituição de Israel, Moisés e o tabernáculo. Ali você terá com mais prioridade no texto sagrado, vá pesquisar sobre o código espiritual. Aqui, meus queridos, nós vimos, portanto, e ainda ficou um pouco longo, nós vimos aqui, portanto, as circunstâncias da Constituição de Israel, Moisés e a lei de Deus, ali no Monte Sinai, né? A Constituição de Israel. No nosso próximo conteúdo, estaremos vendo aqui a prostituição de Israel. Que Deus lhe abençoe. Leve essa palavra adiante. Deixa comentários, dê um joinha, se inscreva em nosso canal. E fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar criando conteúdos como este
para abençoar a sua vida, lhes trazer conhecimento da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.